RFI Convida. No RFI Convida de hoje, vamos conversar sobre a Zone Barrésil, uma exposição em cartaz em Bretteville-sur-Lez, no norte da França, que conta com obras de 11 artistas brasileiros e 2 artistas franceses. Recebemos aqui no estúdio da RFI a curadora da Zone Barrésil, a franco-brasileira Nina Salles, e 2 artistas que participam da exposição, Lívia Melzi e Rafael Suriani. Olá a todos, sejam bem-vindos ao RFI Convida. Boa tarde. Olá. A minha primeira pergunta é para você, Nina Salles. Poderia explicar para o público qual que é a proposta da exposição Zone Barrésil? Então, essa exposição coletiva, dividida em 2 espaços, uma igreja e uma galeria da prefeitura, parte de um conceito simples, mostrar a diversidade de suporte, de material e de temático pesquisado pelos artistas contemporâneos brasileiros. Tem artista brasileiro morando na França, mas também vindo do Brasil, e tratando dessas perguntas completamente na atualidade mundial, universal. A imagem da mulher, o gênero, a questão da recuperação do material, com a Renata Sgarbi, por exemplo, com um tipo linkado à tendência arte povera, e também contrastes sociais, que é mais o caso da galeria, fluxo migratório, problema social, realmente, de condições, com o Campo de Calais, com Frederico Duarte, com crianças na favela, com a Iris Dera Roca. Então, numa transversalidade, ou nas atualidades universal, mundial, ou assim, linkando as duas culturas, saindo das ligações que, basicamente, a gente, no comum, faz, pensando nas duas culturas. Uhum. Eu fiquei particularmente curiosa pelo nome da exposição, Zone Barrésil, no plural, Brasis. Por quê, Nina? Porque, bom, primeiro zona, porque ao princípio era dedicar um espaço, uma zona igual ao laboratório de experimentação, linkando todos esses artistas. E Brasil plural porque era uma maneira de mostrar a diversidade, as identidades plásticas completamente diferente de todos esses artistas. Então, mostrar que não é uma identidade que se afirma, mas que todas as questões estão, assim, 3 pontinhos. Essa identidade linka com muitas outras e também é interna plural. Uhum. Não fechar o pensamento num discurso só. Uhum, entendi. E 11 artistas brasileiros, então, participam da Zone Barrésil. Eu vou pedir, então, para a Lívia e para o Rafael explicarem um pouquinho das obras que eles levaram para a Zone Barrésil. A gente pode começar com a Lívia. Bom, obrigada pelo convite. Eu levei para Bretteville meu primeiro trabalho artístico. Eu venho de uma formação científica, eu estudei oceanografia na USP e a fotografia veio não faz muito tempo na minha vida. E a minha obra é sobre o Hércules Florence, que é um franco-brasileiro que no século XIX mudou para o Brasil. Ele era um naturalista e ele inventou a fotografia no Brasil, em Campinas. Eu sempre me interessei muito sobre esse personagem e sobre a capacidade que ele teve durante toda a vida dele de explorar a invenção e a natureza e o olhar dele sobre a natureza e transformar isso em invenções. Enfim, ele tem um trabalho enorme e eu tento explorar várias partes do trabalho dele, tanto com a fotografia, mas também com a bioacústica, com a arquitetura, mas resumindo, é um trabalho que fala sobre a mitologia do artista, sobre transformar-se em artista, que é o meu caso, na verdade, por isso que é o meu primeiro trabalho também. Ok, e do Rafael é um trabalho mais ligado à street art. Isso, dentro dessa multitude de suportes que a Nina falou na exposição, o meu trabalho entra como um representante do que a gente chama de street art, né? Em geral são colagens que eu faço, são pinturas em papel coladas na rua, né? Com a técnica do lambe-lambe. Em relação ao tema, os trabalhos foram escolhidos junto com a Nina, curadora, e ela escolheu 2 séries recentes no meu trabalho, uma que fala mais sobre a questão da morte, né? Os trabalhos estão expostos numa igreja do século século XI, que fica meio a um cemitério, então esse tema ele foi bem colocado ali no contexto. E outra questão do gênero, que eu tenho trabalhado já há alguns anos, fazendo retratos de drag queens ou transformistas. Interessante. E nessa exposição, com uma série especial, interpretando a parte de santo. Isso, é tema religioso também, a questão da demonstração de símbolos religiosos, que aqui na França é muito importante, a questão da burca,
e a relação entre as religiões. A inauguração da exposição aconteceu no dia 23 de setembro, ela fica em cartaz até o dia 9 de outubro. Nesses primeiros dias... Para a igreja. Para a galeria, abriu dia 24 e vai até dia 30. Ok. E nesses primeiros dias de exposição, como é que vocês notaram o interesse do público francês pela arte contemporânea brasileira? Posso começar? Eu tenho... essa já é a minha 5ª exposição com o mesmo trabalho. E eu sempre escuto feedbacks muito bons. As pessoas são muito interessadas, eles têm uma impressão, acho que eles têm uma imagem de que a gente vive em outro planeta artístico, né? Eles têm muito essa fantasia do exótico, da cor, e a gente chega aqui com coisas conceituais e eles ficam meio deslocados, mas a recepção é sempre muito boa. É muito interessante. Ok, então deixa a Nina fazer o convite para o público. Sim, então a exposição continua até dia 9 de outubro para a igreja, até dia 30 para a galeria. Se você quer vir, a gente vai fazer uma série de workshop, palestra com os artistas dia 8 de outubro no Instituto Alta Brasilis e vários arquivos saindo, atividade com os artistas. Convida Obrigada, todo então, mundo. pela participação de vocês no RFI Convida de hoje. Obrigada.